Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. E para quem está acompanhando o canal, sabe que eu comecei a lançar uma série de vídeos sobre Malta. E se você não viu o primeiro vídeo, que eu falo da história desse país, não deixe de acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição e também aqui em cima, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a história desse país também, que é bem interessante. Já nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre Valletta, que é a capital de Malta. Vou contar um pouco sobre a história desse local muito interessante. E nesse vídeo, conforme eu for falando sobre a história de Valletta, eu vou mostrar fotos tanto históricas como também fotos de lugares para visitar em Valletta. Isso porque foi a forma que eu encontrei de poder colocar essas duas partes interessantes em um vídeo, porque é muita coisa para falar. E se eu fosse falar tudo, desde a história até Valletta hoje em dia, a gente ia ficar aqui com umas 3 horas de vídeo, pelo menos. Então foi a forma que eu encontrei de poder passar tudo nesse vídeo aqui de uma forma não tão extensa. Mas eu vou passar sobre os pontos que tem em Valletta, porém alguns deles eu vou fazer um vídeo específico para falar mais sobre a sua história, detalhes sobre eles, porque são lugares interessantes, então vão ter vídeos específicos também. Mas esse aqui eu vou fazer um panorama do que tem para visitar lá e principalmente da história, que é bem interessante. Valletta é sensacional, é uma cidade única. Ela é toda envolta por muros, né, em seu entorno. Ela tem também o mar, né, boa parte do seu entorno tem mar também, então ela é bem diferente. E se você já fez um cruzeiro pela Europa ou já viu o roteiro de um cruzeiro pela Europa, muitos deles param em Valletta. E ela é tão especial que ela é considerada um patrimônio mundial pela Unesco desde 1980. Então ela tem ali cerca de 320 monumentos dentro dela. Então ela é uma das áreas históricas mais concentradas do mundo. Ela tem muita coisa em um pequeno espaço. E ela é muito bem conservada, ela preservou muito das suas características originais. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, que ela foi bem bombardeada, né? Tem até prédios dela que ainda estão em reconstrução, outros que eles deixaram ali para lembrar daquele momento. E ela tem uma história muito intensa. É um emaranhado de um pouco da Ordem dos Cavaleiros da Ordem de São João, é um pouco do Cerco de Malta, é um pouco das Três Cidades, ou é muito de tudo isso, porque é tudo muito junto o que aconteceu até que se chegasse a Valletta, né? Então tem muita coisa aí que aconteceu que foi muito importante tanto para Malta quanto para a Europa. Então eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Como eu falei, é bastante coisa, mas eu vou dar aí um panorama geral, mais ou menos, aí para ter uma ideia do que foi essa história até chegar ao que temos hoje, que é Valletta. E muito disso também está ali muito dentro da cultura de Malta. Então eu vou mostrar um pouco disso para vocês agora. Então, começando um pouco a falar sobre os Cavaleiros da Ordem de São João, eu falei um pouquinho deles no vídeo da semana passada. Eles receberam do Imperador Carlos V a cidade de Trípoli, na Líbia, e as ilhas de Malta, e eles tomaram posse das Ilhas de Malta em 1530, em troca de um pagamento simbólico anual. Nesse meio tempo, o corsário otomano chamado Dragu começou a se tornar uma ameaça para as nações cristãs do Mediterrâneo Ocidental. E para os planos dele, Malta, a permanência dos cavaleiros em Malta era um obstáculo para as suas estratégias, para os seus objetivos. E como Malta tinha uma posição estratégica, ela estava ali, era um dos focos de Dragu. E o detalhe é que os cavaleiros da Ordem de São João já tinham um passado com os otomanos. No final de 1522, os cavaleiros foram expulsos pelos otomanos de uma antiga casa deles, que era na região da ilha de Rhodes, que hoje pertence à Grécia.
E a história, então, fez com que os otomanos e os cavaleiros se encontrassem novamente, só que agora em Malta, mas também em outros lugares. Então, o primeiro ataque de Dragu a Malta foi em 1551, mas ele atacou especificamente a ilha de Gozo. E lá ele pegou boa parte da população como refém e como escravos também, né? Ele atacou lá por diversos dias e acabou tendo esse resultado, né? Teve a rendição da cidade de Gozo. De lá, Dragu foi para Trípoli, que era também uma região dos cavaleiros, né? Como eu mencionei, Carlos V também deu essa região para os cavaleiros da ordem. E lá eles expulsaram os cavaleiros de lá também. Então isso tudo foi um sinal para que os cavaleiros protegessem ali a parte de Malta, né? Onde eles estavam. Então eles reforçaram o Forte de Santo Ângelo em Birgo, né? Já existia, foi reforçado, e construíssem 2 novos fortes. Um deles é o de São Miguel em Senglia e o de São Elmo na península do Monte Ciberras, que é onde hoje é a Valeta, né? Então ali era uma península e foi lá que tinha esse forte, que ele era um forte antigo e foi construído o Forte de São Elmo em cima dele, né? E essa construção desses fortes durou apenas 6 meses, em 1552. Então foi um tempo assim recorde na época para poder proteger Malta. E esses 3 fortes foram determinantes para o momento que seria conhecido como o Grande Cerco. Porém, antes que a gente chegue nesse momento do Grande Cerco de Malta, em 1557, Jean Parisot de Lavalette foi eleito o 49º grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros. E essa é uma figura muito importante em toda essa história, por isso que mereceu esse destaque. E esses anos acabaram sendo tranquilos para Malta. Mas em 1559, Dragu já era um dos principais problemas para as potências cristãs. Tanto que ele derrotou tropas espanholas, italianas e maltesas, que estavam ali no meio, os cavaleiros da ordem, em uma batalha na ilha de Digerba, no sul da Tunísia, o que fez Malta se tornar aí o próximo alvo. Então, em 1560, de La Valette enviou ordens a todos os chefes da ordem para se prepararem para se apresentarem em Malta assim que fosse solicitado, né? Já era esperado ali uma batalha chegando, mas demorou um pouquinho para chegar ainda. E essa demora foi um erro estratégico dos otomanos, porque eles já tinham vencido aquela batalha na Tunísia, os exércitos espanhóis, malteses já estavam enfraquecidos, mas eles só foram atacar Malta 5 anos depois, em 1565. Então o cerco, né, que aí foi que a gente teve início ao Grande Cerco de Malta, foi um momento muito marcante para a história. E o número de soldados, né, presentes nessa batalha é discutível, mas afirma-se aí que os otomanos reuniram uma das maiores frotas já vistas naquele período. E há relatos que contam que havia cerca de 40 mil otomanos contra 6 mil entre os malteses, cavaleiros e soldados que vieram apoiar. Então a diferença na quantidade de tropas era bem grande, diferente dos números, né, que alguns falam outras quantidades, mas mesmo assim a diferença entre os dois lados permanece grande. A população então acabou se refugiando nas cidades de Birgo e Medina, e os otomanos ancoraram no porto de Marsalok e decidiram por atacar primeiro o forte de São Elmo, porque eles achavam que esse forte iria resistir apenas alguns dias. Porém, o forte estava protegido por 100 cavaleiros e 500 soldados, e La Valette ordenou que eles aguentassem ali, segurassem as pontas até chegar os reforços que vinham da Sicília.
E mesmo com o intenso ataque que teve no Forte de São Elmo, La Valette evacuava os feridos e reabastecia o forte toda noite pelo porto. E todo esse esforço acabou prolongando a tomada do forte, que os otomanos achavam que seria em dias. Na verdade, demorou aí praticamente um mês para eles conseguirem tomar o forte. E Dragut acabou morrendo, não conseguiu nem comemorar a vitória de tomada do forte, porque ele se feriu durante a batalha. E apesar de os otomanos terem ganhado, essa batalha teve um alto custo para eles. Eles perderam cerca de 6.000 homens. Então é uma batalha que não dava para comemorar muito. E após os otomanos tomarem o Forte de São Elmo, praticamente 9 cavaleiros ali foram capturados e os demais, boa parte deles acabou escapando. E a batalha que se seguiu foi ainda mais sangrenta e marcou muito a história. Ela foi tão sangrenta que após perder tantos homens, incluindo Dragut, o co-comandante Mustafá mandou crucificar os cadáveres dos cavaleiros sem as cabeças e colocar ali no mar para que a correnteza levasse para os lados ali de Senglia e São Miguel, que era onde ainda tinha a defesa dos cavaleiros, e La Valette estava naquela parte também, então ali eles estavam protegendo aquela região. Então os corpos foram enviados ali crucificados pelo mar, e em retaliação La Valette mandou matar os prisioneiros otomanos que eles tinham, arrancar as cabeças e usar essas cabeças como bolas de canhão que eram arremessadas no Forte de São Elmo, que era onde estavam os otomanos. Então você imagina naquela região ali que de Valetta você consegue ver as 3 cidades, consegue ver Virgo, Senglia, ver os fortes, você imagina como estava a situação daquele mar ali no meio. Então isso é um ponto aí, quando for visitar Valetta, você olhar dali de cima e imaginar a loucura que era aquele lugar no Grande Cerco de Malta. Então, depois de tomar o Forte de São Elmo, houve o ataque a Birgo e foi um dos bombardeios mais duros até aquele momento na história, Foi um ataque muito intenso e contínuo. E até La Valette entrou na batalha e não aceitou os termos dos otomanos, então foi algo ali bem intenso mesmo. E em setembro, os otomanos começaram a ficar preocupados se eles iam ter que ficar ali em Malta no inverno. E alguns erros de estratégia também que aconteceram por parte dos otomanos aí nessas batalhas que se seguiram, fizeram também com que a moral diminuísse e que os otomanos começassem a recuar, mesmo recuando, perdendo milhares de homens aí até recuarem de vez, Então ainda teve muitas baixas para o lado deles também. E essa batalha, ela era tão importante que ela poderia inclusive decidir a luta entre o Império Otomano e a Europa cristã. Então todo esse cerco foi realmente muito importante para a definição do cristianismo nessa região, Então isso fez toda a diferença. E o Grande Cerco terminou no dia 8 de setembro de 1565, então cerca aí de uns 4 meses depois, de intensas batalhas. E o dia 8 de setembro, hoje, é considerado feriado em Malta e é chamado o Dia da Vitória. Então a gratidão, veio da Europa em forma de ajuda financeira para Malta. Ela acabou tendo muitos estragos ali, tanto que provavelmente não aguentaria se tivesse uma outra investida. Então teve essa ajuda por parte da Europa, porque realmente foi uma batalha que tinha uma diferença de soldados muito grande, e mesmo assim a ordem, os malteses e os soldados que estavam ali para apoiar conseguiram resistir e vencer. E com isso, as 3 cidades, as famosas 3 cidades de Malta, sempre que são pertinho ali, elas foram renomeadas, porque foram cidades heróicas. Então antes elas chamavam Birgo, Senglia e Bormla, e começaram a ser chamadas de Vitoriosa, Invicta e Conspicua, que significa ilustre, sobressalente. E com o sucesso do cerco
Valeta acabou sendo fundada. Então, ela recebeu esse nome graças ao grão-mestre. E além de uma cidade fortaleza, ela também foi feita para abrigar algumas das melhores obras da Europa dos séculos 16 e 18. E La Valette acabou morrendo 3 anos depois e acabou sendo enterrado na cidade de Valeta. Valeta também ficou conhecida como a cidade construída por cavalheiros para cavalheiros e fica entre 2 dos melhores portos naturais do Mediterrâneo. E para sua construção, o Papa Pio IV enviou Francesco Laparelli, seu principal engenheiro, para construir Valeta. E ela começou a ser construída em 1566 e levou apenas 15 anos. E isso sim é um marco porque, lembrando, não tinha nenhum tipo de ferramenta, máquinas mecânicas naquela época. Foi tudo na mão. Então, foi algo bem marcante também o tempo que eles levaram. E além disso, em sua época, Valeta foi um exemplo de planejamento urbano moderno. Ela foi feita em um sistema de grade, que hoje é comum nos Estados Unidos. E lá foi possível acomodar água, saneamento e permitir também a circulação de ar. Então, mesmo sendo uma cidade murada, ela foi muito bem planejada. E foi uma das primeiras cidades a ser construída em um local novo. Geralmente as cidades eram reconstruídas, né, em algum local já existente, e ela foi construída do zero e deixou a sua marca aí no seu planejamento urbano totalmente diferenciado. Então hoje Valeta é a capital de Malta e é também o seu centro administrativo e comercial, então é um ponto muito importante. E quando você for visitar, eu recomendo que você se deixe perder por aquelas ruas, porque a cada ruazinha que você vira é uma surpresa diferente. E nas ruas principais você tem ali diversas lojas de marcas internacionais. Você também pode encontrar ótimas opções para comer. Tem a parte de doces também. E uma coisa que todo mundo recomenda quando você vai para Valeta é conhecer o gelato da Amorino. Lá eles fazem o gelato num formato diferente, nesse formato de flor que fica bem bonito. E você pode escolher entre diversos tamanhos, né, do sorvete. E além disso, você também pode acrescentar no seu sorvete o macaron. Você pode comprar o macaron à parte também, né, caixas de macarons. Mas você pode também adicionar no seu sorvete e são muito bons, são macios. Eu peguei o de chocolate, vale ressaltar que foram 2 vezes o de chocolate e eu gostei muito, é muito bom mesmo. Então se você for pra lá, recomendo muito você pegar porque o gelato também é maravilhoso e compensa, vale a pena. É uma foto diferente, mas também é um sorvete muito bom que você vai comer. Bom, então no decorrer do vídeo, conforme eu prometi pra vocês, eu contei a história de Valeta, que não tem como não mencionar o Grande Cerco, tá intimamente e totalmente ligado, né? E eu mostrei para vocês diversas fotos de lá também, de pontos para vocês conhecerem lá em Valeta. Então não tem como falar, né? É indiscutível a riqueza histórica e cultural desse lugar. Quando a gente fez o intercâmbio, a gente passou por Valeta umas 3 vezes e a cada vez era uma surpresa diferente. Eu não esqueço de uma rua que a gente tava, umas ruazinhas estreitas que a gente estava andando, do nada você vira ver uma igreja muito alta, tanto que você nem consegue direito tirar foto porque a rua é estreita, e aí você entra na porta daquela igreja e ela se abre e é enorme, super suntuosa, linda. Então é sempre assim, é uma surpresa diferente. Valeta te proporciona muitas fotos lindas e experiências muito diferentes também. E você não quer sair de lá, você viaja no tempo ali, é um lugar que você entra e realmente viaja no tempo. Como eu mencionei, ela preservou muito do que ela era. Não tinha muito para onde crescer também, né? Uma península. Então você tem uma viagem no tempo ali muito interessante para fazer. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo, que ele enriqueça o seu conhecimento sobre Malta e que também te guie caso você consiga
passear por lá. Eu espero muito que vocês tenham essa oportunidade, porque realmente vale a pena. Caso façam um cruzeiro pela Europa, vai saber, também tem aí a parada em Valeta, que vale a pena conhecer, como vocês puderam ver em sua história. Então espero muito que tenham curtido e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!